Eu não quero dizer muito finalmente, porque eu não desejo que ninguém fique sem trabalho, né? Mas finalmente Bruno Lage é despedido do comando do Benfica, por mais que fosse enganando umas vitóriazinhas no campeonato no último minuto contra a Estrela da Amadora e afins. Estava na hora. As performances eram abismais, fazia lembrar aquela segunda época do Roger Schmidt. Ah, e agora é Mourinho. Eu sou o Rafael, isto é o ROFC e bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro vamos aqui falar do Bruno Lage, esta segunda estadia no Benfica. O que é que houve de bom, se é que houve alguma coisa, sinceramente. E para mim a maior pergunta é porquê? Porquê é que aconteceu sequer? Tinha mais do que provas dadas que não tinha funcionado no passado. Tanto o fim do Wolves foi horrível. A passagem no Brasil pelo Botafogo, não vamos falar muito porque eu primeiro não vejo o Brasileirão, mas se tu tens cerca de 15 pontos de vantagem, eu não lembro se é 14, 15 ou 16 pontos de vantagem, estando em primeiro lugar e não és campeão, e depois passas num campeonato que é mais competitivo, é verdade, mas que em termos do. Talvez os maiores clubes portugueses sejam da mesma ou de melhor qualidade que os campeões brasileiros. Uh, como é que um clube como o Benfica, que quer ter uma dimensão europeia, vai contratar um treinador que falha dessa forma no Brasil, quando vimos casos como o Jorge Jesus ou como o Abel Ferreira mais recentemente, que vão para o Brasil e não é que dominem, mas metem as suas equipas a ganhar títulos. Não sempre, mas metem as suas equipas a ganhar títulos. Portanto, para mim, como é que o Rui Costa olha para aquilo que aconteceu com o Bruno Lage e decide, sim, este realmente é o treinador certo para o nosso projeto. Não, para mim não cabe na cabeça de ninguém. Em termos de performance das equipas é abismal. Não é um futebol atraente, não é um futebol moderno, como olhamos para alguns clubes assim mais pequenos que jogam futebol muito atraente. Para mim não havia nada que provasse, por exemplo, a contratação do Roger Schmidt na altura, e a primeira época do Roger Schmidt, por mais que os benfiquistas o odeiem, é boa. O Benfica é campeão, obviamente. E eu percebo que haja uma ligação ao Benfica em relação àquilo que foi a primeira estadia do Bruno Lage, que também acabou de forma horrível, a verdade é essa. Mas foram 6 meses de luxo do Bruno Lage nessa altura, que foram também, não é carregados, mas foram muito motivados por certas individualidades, incluindo o João Félix, que obviamente não veio a dar aquilo que se esperava, mas o João Félix foi absolutamente ridículo. Foi a melhor época de sempre do Seferovic. Foram uma quantidade, era um plantel muito forte também, foi uma quantidade de fatores que ajudaram o Bruno Lage a ter essa estadia. E o Bruno Lage para mim, tem coisas boas. Não é que ele seja tipo horrível em tudo. Acho que ele, em termos táticos, é muito fraquinho atualmente no que é o futebol moderno e naquilo que evoluiu. Mas o Bruno Lage tem coisas boas. Primeiro é, obviamente, um benfiquista, que eu acho que é sempre importante quando vais treinar o Benfica. Um, e é um treinador que, principalmente nos primeiros tempos, vai motivar muito a equipa e vai dar uma certa vontade, vai puxar pelos jogadores, vai puxar pelas individualidades e tudo isso, mas assim que as coisas começam a descambar, é, é mesmo muito, 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 muito mal. E se elas não começam bem logo de início, então é mesmo estadias horríveis, que para mim foi o que aconteceu nesta segunda estadia no Benfica, foi o que aconteceu no Botafogo, e para mim não havia justificação sequer para o Bruno Lage ter tido esta segunda passagem no Benfica, consoante o que lhe tinha acontecido nos últimos anos. Mas pronto, é o que é, e já sabemos que também a administração do Rui Costa é polémica, no, em todos os sentidos, na verdade. É uma pessoa que vive muito o clube, obviamente. Não estou a dizer que o Rui Costa faz por mal as suas más decisões, é normal haver más decisões, mas são decisões muito polémicas, principalmente em termos do que é a principal cara do clube, que é, em quase todos os casos, é sempre o treinador, não é? Claro que há casos de Cristiano Ronaldo e o Messi e tudo isso, em que são as figuras principais de um clube, às vezes maiores até do que os clubes, mas em termos de futebol português, eu sinto que a principal cara tem que ser o treinador. E por exemplo, eu não gosto muito agora da contratação do José Mourinho, já vou explicar porquê, mas em termos de ser essa cara, apresenta muito mais, um carisma muito diferente do Bruno Lage. E não é só pela história, é mesmo pela forma como ele fala. Uh, quem viu o documentário do Tottenham há uns anos com o Mourinho na Amazon, se não viram, recomendo a ver, sabe como é que o Mourinho é com os jogadores, é sincero acima de tudo, uh, mas quer ver o melhor deles. Isto aconteceu, por exemplo, com o Dele Alli. A decadência do Dele Alli vem com o Mourinho, mas não é por causa do Mourinho, porque ele é muito bom no início do Mourinho, mesmo muito bom. Mas para mim o problema com o Mourinho é que lá está, mais uma vez é um treinador que
vemos o que aconteceu nos últimos anos, e nem estou a falar da segunda estadia no Chelsea, porque ele acabou por ser campeão no primeiro ano também, nem pelo United, porque ganhou alguns títulos, naquilo que ele diz que é a coisa mais difícil que ele fez na carreira foi ficar em segundo com o Manchester United e ter ganho aquela Liga Europa, mas, mas é um Mourinho que está em decadência há muitos anos, e principalmente em termos táticos, tu olhas para as equipas do Mourinho a jogar e eu não quero dizer um desastre completo, mas é tudo menos futebol atraente. E mesmo nos seus tempos áureos, o Mourinho é conhecido pelo seu trabalho defensivo acima de tudo. Obviamente teve o treble no Inter, obviamente tem aquelas épocas todas no Chelsea, seja na primeira, seja na segunda estadia, foi muito sólido. Ahm, mas se formos a ver o principal recorde do Mourinho com o Chelsea, por exemplo, é o facto de ter não sei quantas vitórias seguidas em casa e o facto de ter ganho um campeonato com tipo 13 ou 15 golos sofridos, assim uma coisa, que é um recorde de sempre e que provavelmente é imbatível, é impossível bater. Ah, mas não sei, eu não sei o que é que o Rui Costa vê nisto. Eu acho que é uma tentativa de se calhar ter um início muito forte com o Mourinho, que eu acredito que possa realmente acontecer, porque é habitual nas estadias dele, aconteceu com a Roma. Ah, mas em termos táticos eu não vejo isso no futebol atual e não vejo como é que há uma forma. Acho que é simplesmente uma tentativa do Rui Costa de tentar ganhar as eleições trazendo um nome muito sonante para o clube e na minha opinião muito sincera, tentar enganar aqueles adeptos que se calhar sentem mesmo muito o clube, e não estou a duvidar disso, mas que não têm tanto olho para aquilo que é o jogo tático e assim das equipas, e que se calhar vão mais pelo nome, lá está, e pela história do treinador, que é um dos melhores treinadores de sempre, o Mourinho, mas, mas atualmente não está nessa lista, não está provavelmente no top 10 de treinadores. Uh, e olhamos para casa aqui de alguns treinadores que poderiam vir a ser. Uh, e acho que o Benfica até podia ter esperado um bocadinho. Nem estou a dizer pelo Amorim, porque o Amorim também está numa situação muito difícil. E depois vir diretamente para o Benfica da situação, que é um clube que ele obviamente tem um amor. Pronto, tem um amor desde criança, apesar de ter treinado o Sporting e até agora também ter um amor pelo Sporting. Mas obviamente poderia ter essa pressão feita por ele próprio. Não tanto como no United, porque o United é um clube, em termos mundiais, é dos maiores clubes do mundo. Provavelmente top 3 top 4 dos maiores clubes do mundo. Mas é uma pressão grande que ele faria sobre si próprio porque é o clube do seu coração, de certa forma. Mas olhamos para outros treinadores, por exemplo, o Emery está com um tempo muito difícil no Villa, e não estou a dizer que é por culpa dele, mas eu acho que ele próprio poderá sair do projeto por ele próprio, e acho sinceramente que o Benfica tem um plantel que seria muito atraente para uma pessoa como o Emery tentar ir ganhar alguns troféus, seja campeonatos, seja grandes corridas na Champions, porque ele fez isso com o Villarreal, fez isso com o Sevilha, e depois obviamente as vitórias todas que ele tem no ambiente de Liga Europa, porque é sinceramente onde eu acho que o Benfica vai estar no próximo ano. Não há? Eu não vejo o Benfica com o plantel como está, lá está, o Mourinho pode recuperar isso, mas eu não vejo o Benfica a lutar contra o Sporting e contra o Porto este ano, principalmente na forma em que está o Porto, e quem tem visto o Porto sabe a forma em que estão e as novas contratações, o impacto que tiveram e que têm. Um, e o Sporting, apesar de eu também não ser o maior fã do Rui Borges, é uma máquina já mais oleada do que este plantel do Benfica, que eu acho que tem grandes individualidades, mas que é complicado porque o campeonato português é isso, três clubes estão muito acima dos outros, obviamente o Braga também está num patamar acima dos outros clubes, mas nunca chega ao patamar desses clubes, como o Benfica, Porto, Sporting. E eu não vejo o Mourinho a levar este clube a ser campeão, talvez ganhar uma taça ou assim, acho que já seria positivo para o Benfica este ano. Não vai passar da fase da Liga, na minha opinião, na Champions, porque o jogo mais fácil já foi perder com o Karabakh em casa. Há dois resultados que eu acho que são obrigatórios para o Benfica. Não perder o máximo de pontos, que era o Karabakh, que é obrigatório uma vitória, porque é em casa e é o Karabakh, sem querer faltar o respeito à equipa, mas é o Karabakh. Aí acho que foi a primeira vitória de sempre do clube sem ser nas qualificações para a Champions. Acho que foi a primeira vitória de sempre do Karabakh na Champions League. Um, e depois é o Ajax fora, porque eu acho que o Ajax também não é aquela equipa que era há uns anos, não é? Mas o problema do Ajax é com jogar fora. Depois, obviamente, o Benfica pode sacar um empate. Eu não acho que o Benfica vai acabar com um ponto, com um empate contra o Ajax, ou com 3 pontos, uma vitória com o Ajax. Acho que poderá sacar um resultado aqui e ali, com um Nápoles, até com um Chelsea, que não está assim tão forte, na minha opinião. Mas não vejo a passar por Newcastle, Real Madrid. É mesmo muito difícil para o Benfica. Esta Champions, acho que o Mourinho, por mais que seja um nome muito grande e que possa se calhar meter medo em alguns dos plantéis que aí vêm, no sentido que é o nome e da forma defensiva que ele costuma de pôr as suas equipas a jogar, mas
para mim acabou aqui o Benfica. Eu já tinha dito quando foi no vídeo da Champions League, quando foi o sorteio, que o Benfica teria um trabalho muito difícil e perdendo o jogo, eu não quero dizer mais importante porque é o jogo mais fácil, mas perdendo o jogo que seria o mais fácil, o mais simples de garantir pontos, para mim impossibilita sequer. E isto lá está, isto. Sejas do Porto, sejas do Sporting, e obviamente vais-te rir e vais gozar com os benfiquistas pelo que aconteceu, mas isto é mau para o futebol português. E o futebol português há uns anos estava, não sei o quê, se calhar somos melhores que a França, se calhar somos melhores que a Holanda. E neste momento eu sinceramente não consigo apoiar isso. Primeiro porque acho que o nível do nosso campeonato é muito fraquinho abaixo dessas quatro equipas, apesar de termos um Moreirense a jogar um futebol muito atraente, o Guimarães tem estado bem nos últimos anos, mas é no contexto de Liga Portuguesa. E para mim, sem ser o Porto, Benfica e Sporting, nós não temos nada para mostrar ao resto da Europa. E por mais que queiramos dizer, mas a França é só o PSG, não é? Porque o Lyon teve melhores performances na Europa que a Liga Portuguesa, o Mónaco, há uns anos, obviamente, teve melhores performances na Europa do que a Liga Portuguesa. O próprio Lens, o ano passado, passou, o Lille, Marselha, são clubes que são mais fortes em termos gerais do que as equipas portuguesas nas competições europeias, tirando principalmente o Porto e o Benfica. Se bem que o Benfica também tem algumas performances abismais nos últimos anos na Champions, como relembramos sempre os 0 pontos há uns anos, ainda quando eram fase de grupos. E acho que este ano não vai ser muito diferente disso. Não estou a dizer os 0 pontos, mas acho que é muito difícil o Benfica ter mais do que 5 pontos, sinceramente. Mas pronto, é isto que eu acho. Acho que é uma boa decisão o Bruno Lage sair. Não sei se é a altura certa, acho que devia ter sido quando a época começou. Acho que foi um bocado estranho o Rui Costa segurar o Bruno Lage durante mais tempo. Mas vamos ver. Se és do Benfica, diz-me o que achas. Se és do Porto, do Sporting, de outro clube qualquer, diz-me também o que achas. Dá o teu banter, goza, mas ao mesmo tempo ser realista, porque isto não é bom para a nossa liga. Não esqueças de partilhar, deixar o gosto, ligar as notificações do sininho e até uma próxima.